Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje é muito especial porque eu quero te mostrar um pouquinho o que é os 4 temperamentos, essa ferramenta muito boa para você trabalhar a sua maturidade, seu desenvolvimento, seu autoconhecimento. Já vou adiantar para vocês que não é uma super aula, que todo mundo vai entender tudo, que todo mundo vai conhecer o seu próprio temperamento, vai descobrir, porque não é esse o intuito. É uma introdução mesmo, mas eu prometo que eu vou gravar um vídeo de cada temperamento explicando mais detalhadamente, tudo certinho para vocês. Então vamos com calma. Primeiro eu vou te apresentar o porquê essa ferramenta é tão importante e como ela pode te ajudar nesse processo. Essa teoria dos 4 temperamentos é uma teoria milenar desenvolvida por Hipócrates, que era considerado o pai da medicina. Ele viveu lá antes de Cristo, para vocês terem noção, e ele foi o pioneiro nesse estudo, né, nessa teoria dos 4 temperamentos de comportamento humano. A primeira pergunta que eu acredito que todos fazem é: o que é temperamento? Temperamento, ele é o nosso instinto natural, é a nossa maneira de reagir às coisas que nos acontecem, é a nossa forma de enxergar o mundo, sabe? É a nossa lente ali. E cada temperamento tem uma forma de reagir e de enxergar o mundo. Por ser um instinto natural, nós nascemos e morremos com o mesmo temperamento. E temperamento não tem a ver com genética, é algo que Deus escolhe para cada um de nós, sem ter ligação nenhuma com a genética. Podem ter pais sei lá, no meu caso, eu sou melancólica, com fleumático e ter um filho sanguíneo, e tá tudo bem. E eu sou a que defende a linha de um temperamento só, porque tem algumas pessoas que falam de 2 temperamentos, enfim, mas eu acredito em um temperamento só. E a gente tem os aportes, que é algo que eu posso contar pra vocês, né, melhor em outros vídeos, mas que acaba gerando um pouco de confusão, porque aí a gente, nossa, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não é algo muito simples, você tem um temperamento e as características podem às vezes confundir porque outros temperamentos têm uma coisa ou outra parecida. Os temperamentos também, né, como você nasce e morre com ele é imutável, você não muda o seu temperamento, você trabalha o seu temperamento. O que é? Você vai lapidando aquilo que você tem dentro de você, como uma pedra mesmo, de uma joia preciosa, que precisa ser trabalhada para virar a uma pedra de um anel todo lindo, brilhante, cristalino. Então é isso que a gente faz com os temperamentos, a gente não muda, a gente trabalha para que o nosso temperamento evolua nas nossas qualidades e neutralize, porque a gente não consegue tirar as nossas fraquezas, né? Mas neutralizar as nossas fraquezas. E uma observação muito importante aqui: são 4 temperamentos e você pode se perguntar, o que o meu marido já se perguntou, né? Mas como? O mundo é de não sei quantos bilhões de pessoas, como que só existem 4 temperamentos? Mas não é colocar pessoas em caixas, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é. Pode ter gente que aborde dessa forma, mas não é o que eu acredito. O que eu acredito é que existem nos 4 temperamentos traços que, por exemplo, todo melancólico vai ter em comum alguns desses traços, não todos. Mas é impossível existir pessoas do mesmo temperamento iguais. Por quê? Porque nós somos diferentes. E aí que entra que o temperamento, ele não é personalidade. A personalidade humana, ela é algo mutável, é algo que muda ao longo da nossa vida. Nossa personalidade, ela se constrói de acordo com a nossa criação, quem foi que nos criou, como fomos criados, qual a nossa cultura, o país onde vivemos, o ambiente, os traumas que passamos, como foi a nossa educação, tudo molda a personalidade e ela vai mudando e evoluindo de acordo com a vida, com as experiências, com a maturidade. Então, o temperamento é a base, é o solo, e a personalidade é a
planta, né? É aquilo que cresce nesse solo. Então, ela vai crescer, vai gerar frutos, vai passar por esses processos. O temperamento não, ele permanece ali, por isso a gente nasce e morre com o mesmo temperamento. E por essa questão da personalidade, que eu falo que os temperamentos, eles não colocam ninguém em caixas, porque como eu disse, algumas características realmente é presente em todos os melancólicos, mas nem todos os melancólicos terão todas as características de um melancólico e não serão pessoas iguais, justamente por conta da sua personalidade. E é isso que eu acho mais legal dos temperamentos. Como cristã, eu vejo a beleza do corpo de Cristo nos 4 temperamentos. E foi isso uma das coisas que mais me chamou a atenção nos anos que eu tive acesso e busquei saber sobre os temperamentos. E hoje eu consigo olhar a definição do corpo de Cristo nos 4 temperamentos, porque cada um tem as suas particularidades, cada um às vezes é um oposto ao outro, mas se complementam. Quando se junta ali, há uma harmonia, aquilo que um não tem, o outro tem, aquilo que um precisa, o outro pode dar, e assim é aquilo, o pé e ajuda o joelho, que ajuda o braço, que ajuda a perna, que ajuda a mão, e é o corpo de Cristo. E eu vejo Jesus, Deus, em cada parte dos temperamentos, e quanto mais eu estudo isso, mais compaixão, empatia pelas pessoas eu tenho e mais eu enxergo a beleza nas diferenças. E os 4 temperamentos são o colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. E eles são representados pela ciência simbólica. E a ciência simbólica liga esses 4 temperamentos aos 4 elementos da natureza. Então, o colérico é representado pelo fogo. Por quê? Porque ele tem um aporte quente e um aporte seco. Nada mais é um fogo, né? Um lugar que é quente e seco. Então, por isso é representado pelo fogo. O sanguíneo é um temperamento representado pelo ar, porque o aporte dele é quente, mas é úmido também. Então, eles representam isso como o ar. O melancólico, ele tem o aporte frio com o aporte seco, por isso é representado pela terra. E o fleumático, ele tem o aporte frio com o úmido, e isso representa a água. E antes que alguém, venha falar, não, isso daí é alguma coisa mística, não. Pode ter gente que trabalha nessa vertente, porque a gente sabe que as pessoas distorcem até a própria Bíblia, quem dirá temperamentos. Mas para aquilo que eu estudo, é totalmente voltado para a parte espiritual mesmo do cristianismo, que é o que eu sigo e acredito. E uma das coisas também que eu acho bem legal falar para vocês é essa mesma questão de, por que só 4 temperamentos e não mais? E o Dr. Ítalo Marzilli, para quem não sabe, ele é um doutor, ele é psiquiatra e ele é das maiores referências do Brasil sobre temperamentos. Até recomendo que você tenha contato com os conteúdos dele. E ele diz assim que existem os 4 temperamentos porque é a nossa direção. Assim como tem o norte, o sul, o leste e o oeste, são os 4 temperamentos. Mas entre o norte e o sul, há várias direções que você pode tomar. E isso é a mudança ali dos temperamentos. Então, é algo que realmente é uma base, né? E o número 4 na ciência simbólica significa a totalidade das coisas. Por isso que são 4 elementos da natureza, 4 estações do ano. E aí, vou dar para vocês as características positivas e negativas dos 4 temperamentos para vocês começarem a entender um pouquinho qual é a diferença de cada um. Mas não vou me aprofundar, como eu disse, para me aprofundar eu preciso fazer um vídeo de cada um, mas é só para você entender mesmo. E aí eu vou te contar, né, depois de vocês descobrirem essas características, como isso vai te influenciar e te ajudar nessa caminhada do autoconhecimento. Então, primeiro eu vou falar das características do temperamento colérico. São pessoas muito expansivas, práticas,
São líderes natas, já nasceu liderando, sabe? Tem facilidade para tomar frente das coisas e liderar, seja lá o que for. É muito assertivo naquilo que faz. Tem um raciocínio muito rápido. A reação do colérico é bateu, levou. Sabe aquela pessoa bateu, levou? É o colérico. Gosta de desafios e competições. O colérico ele é motivado por desafios. Trabalho, colérico. Ele é um bom educador. Ele tem convicções e vontades muito fortes. Para você convencer um colérico, ó, você vai suar. Ele é muito forte e determinado e também muito generoso. As fraquezas são a ira, a insensibilidade, o orgulho, a tendência à vingança e a soberba. Agora eu vou falar para vocês as características do temperamento sanguíneo. Motiva-se facilmente. Aquela pessoa que você dá um gás e ela já tá voando, entendeu? Aquela é super motivada. Altamente entusiasmado, não tem tempo ruim. Se você convida para sair hoje, ele já tá indo. Se você chama de novo amanhã, tá indo. Ele tem essa coisa de ser entusiasmado naturalmente, expressa-se e faz amizade muito facilmente. É aquele que na fila do mercado já fez amizade com a mulher do caixa, aí saindo no mercado ele já fez amizade com a pessoa que tá lá guardando os carrinhos. Ele é muito prestativo, ele é alegre, ele é afável e simpático, ele é muito criativo, otimista, brincalhão, assimila as coisas com muita rapidez, mas não aprofunda e não costuma guardar rancor. Então ele vive ali um pouco mais na superficialidade, ele não gosta de mergulhar a fundo nem nos sentimentos dele, nem dos outros, não gosta muito daquelas coisas mais difíceis da vida, também não guarda rancor. Geralmente o sanguíneo é aquele que você briga, 5 minutos depois ele esqueceu completamente que você brigou com ele, já tá em paz com você, já segue feliz da vida. E as suas fraquezas são: ele é bagunceiro, inconstante, procrastinador, tem dificuldade com esforço duro e contínuo, é superficial, julga rapidamente sem ter entendido as coisas. Justamente por ele não aprofundar, ele acaba julgando ali porque ele leu a primeira página do livro e acha que já sabe de tudo. Tem alta facilidade de se distrair, justamente, né? Ele é muito disperso mesmo e ele costuma falar muito e ouvir pouco. O melancólico, ele tem um aporte frio e seco. Suas características são: ele é organizado, metódico, é o temperamento que mais consegue se colocar no lugar do outro, apreciador da ordem e da rotina, ele é muito profundo, literal, saudosista, inclinado à solidão e à reflexão. Os melancólicos são introvertidos, eles gostam de se aprofundar, eles gostam da solidão, porque sozinho, eu sou melancólica no caso, né? Sozinhos a gente consegue ali organizar a nossa mente, a gente gosta de viajar nesse mundo que a gente tem lá dentro, sabe? A gente gosta dessa solidão, que não é uma solidão, é uma solitude, na verdade, né? Onde a gente se organiza, pensa e se aprofunda em nós mesmos. Tem uma inteligência muito aguda e profunda, segundo minha prof, o temperamento que mais tem inteligência cognitiva é o melancólico. Tendem a desaprovar as mudanças de planos, especialmente quando elas acontecem repentinamente, por nós gostarmos de rotina, o que é certo, o que foi combinado é combinado, a gente não gosta de nada improvisado, de nada de última hora. E nossas fraquezas são que a gente tem tendência à tristeza e ao pessimismo. Então, nesse lugar de refletir, de viver ali no nosso mundinho, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente pode ir, sabe, por uma tristeza profunda. O melancólico também é o temperamento que tem mais tendência à depressão, justamente por isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar. O pessimismo, que é sempre pensar no lado negativo, justamente por a gente ter um olhar muito analista sobre todas as coisas, a gente tende a ficar muito pessimista diante da vida, diante das coisas. Então tem que tomar muito cuidado com isso.
somos excessivamente analistas, ou seja, até demais. Isso eleva o nosso perfeccionismo a um nível assim que pode nos paralisar. Somos muito críticos e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não só isso prejudica nós mesmos, mas também as pessoas que convivem com a gente, né? Porque ficar criticando tudo e todo mundo é muito chato. Nós também somos muito sensíveis. Geralmente uma coisa ruim que acontece com o melancólico vai doer muito mais, vai durar muito mais dentro de nós, vai causar um estrago muito maior do que se acontecesse na vida do colérico, do flemático ou do sanguíneo. Por isso também a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente encara as críticas que vêm de fora. E por último, eu vou falar para vocês as características do fleumático, que é o aporte frio também, mas com a umidade, então ele é representado pela água. Ele é um apaziguador nato. Fleumático sabe apaziguar toda e qualquer briga. Ele é inimigo de conflitos. Geralmente você não consegue brigar com o fleumático porque você briga sozinha. Porque o fleumático não entra nessa briga, entendeu? Ele tem preguicinha. É facilmente adaptável, assim como a água. Por exemplo, a gente coloca num copo, ela se adapta ao formato do copo. Você coloca ela num prato, ela se adapta no formato do prato. Esse é o fleumático. Ele é prudente, sensato, reflexivo, tranquilo, discreto, porque pouquíssimas pessoas acessam de verdade um fleumático. Ele não se excita facilmente, ou seja, não é motivado, não é do oba-oba. É muito difícil, sabe, você colocar um fleumático ali para andar. Ele é estável e intuitivo. E as suas fraquezas são lentidão e falta de entusiasmo, tendência a procrastinar, preguiça, passividade. Ele é influenciável e também pode ocorrer o efeito tsunami. O efeito tsunami, que é justamente por ser tão passivo, por não se posicionar diante das coisas, não opinar, ficar omisso ali, mesmo que ele não queira, né, por exemplo, ir para um lugar ou falar de alguma coisa, mas ele, tipo assim, para evitar a fadiga, ele só deixa que o povo faça a vontade deles e ele fica quietinho na dele, só que isso uma hora cansa e ele explode. E aí é aquela água calminha, cristalina, vira um tsunami e sai estragando tudo pela frente. Então, o fleumático tem que ter muito cuidado com isso. Ele precisa trabalhar essa questão de, tá incomodando? Fala, se posiciona, fala o que você quer, escolhe as coisas, porque senão você cai nesse efeito de tsunami. E aí, não sei se você já se identificou com alguns, mas aqui, como eu disse, é uma introdução, é algo muito mais superficial ali para você, mas eu vou deixar aqui no box de informações vídeos mais completos sobre os temperamentos para vocês mergulharem mais profundo nisso. E se você vier com uma pergunta, Thais, qual que é o melhor ou pior temperamento? E a minha prof diz assim, o pior temperamento é aquele que você se mantém refém dele. Ou seja, não existe pior temperamento. Existe o temperamento que te faz refém dele. Então, se você não domina o seu temperamento, se você não trabalha o seu temperamento, ele com certeza vai ser o pior, tá? Porque, como eu falei, o temperamento é a nossa reação diante da vida. E uma coisa que eu esqueci de falar, que a nossa personalidade é como nós escolhemos reagir. Então, quando o nosso temperamento é o instinto, então a primeira coisa que acontece comigo é aquilo que eu mando de volta, aquele bateu, levou do colérico, aquilo é o instinto dele. Mas a personalidade amadurecida do colérico, né, essa evolução nele no autoconhecimento faz com que a personalidade dele se amadureça e a personalidade, que é como ele escolhe reagir, então diante de uma ofensa, ao invés dele só agir com o natural de mandar a ofensa de volta, né, responder ali no mesmo nível, ele escolhe como ele vai reagir, ou seja, ele pensa, eu posso reagir assim, mas eu deveria reagir assim, e aí ele respira e dá uma resposta. Então, só para vocês entenderem melhor sobre a personalidade. Então, temperamentos é o seu instinto natural, a maneira como você reage
E a personalidade é a forma como você escolhe reagir. É algo que vem com a maturidade mesmo e com o autoconhecimento. E como que isso pode te ajudar? Justamente porque você vai conhecer, né, através da sua jornada e do autoconhecimento, do acesso aos temperamentos, que é uma ferramenta do autoconhecimento. Por exemplo, se você se encontra ali nas características de um fleumático e você pensa, nossa, então naturalmente eu sou um procrastinador. Então eu preciso tomar consciência disso e fazer coisas que me tirem desse lugar. Ou seja, colocar despertador um dia antes dos compromissos, 1 hora antes dos compromissos, anotar os compromissos, enfim, fazer tudo que te faça entregar aquilo, estar presente naquele horário, fazer as coisas sem se atrasar. Então, você tem acesso ali, você tem um conhecimento daquilo que te falta e também daquilo que te sobra. Por exemplo, como eu sou melancólica e eu tenho essa questão de ser uma analista natural, eu consigo ver os problemas de longe, eu consigo ver coisas nas pessoas, em projetos que outras pessoas não veem. E que é bom e ruim ao mesmo tempo, porque, por exemplo, se eu enxergo um problema, eu não posso ir para crítica e desistir de um projeto porque eu enxerguei um problema. Mas, poxa, se eu consigo enxergar um problema que outras pessoas não conseguem, que legal, porque eu posso alertá-las e aí a gente trabalhar nesse projeto para que esse problema não aconteça, mas que a gente faça o projeto andar, entendeu? Que o projeto aconteça. Então, na minha vida, por exemplo, com o perfeccionismo, eu vi que eu deixei de viver 26 anos da minha vida por conta do perfeccionismo. E hoje que eu tenho o conhecimento disso, quando eu penso em não fazer algo e eu vejo que é o perfeccionismo, eu vou fazer justamente para não ceder ao perfeccionismo. Então, por exemplo, tem vários vídeos que eu já fiz que a luz não estava boa, o áudio não estava bom, eu não estava me sentindo bem, mas eu fiz porque eu tô atropelando o meu perfeccionismo, entendeu? E isso é o que a gente precisa fazer. Então, tendo acesso àquilo que é bom em você, você pode trabalhar aquilo, você pode elevar aquilo. Por exemplo, você pode escolher profissões de acordo com aquilo que você tem naturalmente bom em você. E aquilo que é negativo, você pode, com consciência, trabalhar aquilo também, para que você não ceda à procrastinação, à insensibilidade, à ira, ao perfeccionismo. Então, assim, é uma ferramenta muito importante para você nessa caminhada do autoconhecimento. Eu nem sei se eu conseguiria me autoconhecer se eu não conhecesse o meu temperamento. Então é isso, eu espero muito que esse vídeo tenha te esclarecido algumas coisas. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu saiba o que foi difícil para você de entender, aquilo que faltou. Como eu disse, eu não tô dando uma aula de todos os temperamentos, então falta muita coisa assim, mas o que você gostaria que eu falasse sobre isso, que eu esclarecesse melhor para você? Deixa aqui nos comentários, porque daí os próximos vídeos que eu fizer, eu já vejo ali as dúvidas e faço da melhor forma para atender vocês, tá? Então é isso, gente. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Bora entrar nessa jornada de autoconhecimento e se tornar pessoas muito melhores e mais maduras, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.